Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tenho um pequeno restaurante aqui mesmo no bairro. Sempre gostei de lidar com comida. Já tinha, inclusive, feito vários cursos e trabalhado em alguns restaurantes. Mas o meu grande sonho era ter o meu estabelecimento. Mais do que meu ganha-pão, aquele lugar se transformou na minha vida. Um dia apareceu um casal para conversar comigo. A moça se apresentou como Jaqueline, falou que trabalhava com a Camila, que era minha prima, e que tinha sido ela, a Camila, quem lhe indicara o meu restaurante. O fato é que ele estava de casamento marcado. Aliás, o rapaz que acompanhava era justamente o seu noivo. Ela queria ver se tinha como alugar o meu restaurante para fazer a recepção aos convidados. Queria, inclusive, que eu ficasse responsável pela comida e pela bebida. Sabe, enquanto a gente conversava, ela ficou assim, olhando para todo canto, assim, como um noivo, né? Como se estivessem analisando o espaço. Lembro que eu falei, olha, tem jeito de alugar sim. Aliás, eu já realizei 2 jantares de casamento aqui. Depois deve ter bailinho, se vocês se interessarem. Ela falou que tinha gostado do lugar. Que era espaçoso o suficiente por o número de pessoas que eles iam convidar. Aí quis ter uma ideia dos valores. Foi uma conversa longa. A gente tratou dos detalhes, inclusive sobre a comida que seria servida, a bebida. O engraçado foi que o noivo dela quase não abriu a boca o tempo todo. Era só ela, a moça Jaqueline, quem decidia tudo. E mesmo quando ela pedia uma opinião, ele só concordava ou então falava que aquilo que ela decidisse estava bom para ele também. No fim, acabamos fechando o negócio. Não era sempre que eu realizava algum evento desse tipo ali. Era só quando aparecia alguém interessado, até porque nunca tinha feito anúncio em lugar nenhum. No caso dessa moça, tinha sido indicação da minha prima. As duas parece que trabalhavam juntas. Naturalmente que depois de fechado o negócio, a gente conversou outras vezes. Ela ligava, ou então aparecia ali para tratar de um detalhe ou outro. Até que depois daquela primeira vez, ela apareceu um dia assim, de repente, e apareceu sozinha, sem o noivo. E na semana em que aconteceria o casamento, ela apareceu outra vez para ver os detalhes finais, para ver se tudo estava bem, para ter certeza de que tudo funcionaria contento no dia tão esperado. Ela já tinha me ligado dizendo que daria uma passada ali no restaurante para a gente conversar. Só que não sei, achei meio estranho o jeito dela comigo. Podia ser impressão minha. Às vezes você não conhece direito a pessoa e parece ser uma coisa quando na verdade não é nada daquilo. A gente se engana, né? Mas, sei lá, me pareceu que ela estava querendo chamar a minha atenção. Enquanto a gente conversava, por exemplo, ela ficou o tempo todo ajeitando o degote, mexendo no cabelo, como se estivesse querendo atrair o meu olhar. E verdade seja dita, era uma mulher bonita. De modo que me sentia, né, até meio sem jeito. Imagine, a gente ali conversando e conversando de negócio, né? E a mulher não parava de ajeitar o degote, como se, repito, estivesse querendo que eu olhasse para ela, sei lá. Eu não consegui explicar o que é que essa mulher estava querendo, mas que ela estava querendo alguma coisa, estava. Não sei explicar por quê. Se bem que explicar eu sei. Talvez só não queira admitir. Mas, sabe, comecei a responder na mesma altura. Não vou negar, até porque não posso, que dei até umas olhadas. Até porque, vamos convir, era praticamente impossível não olhar, por mais
que eu tenha feito isso assim de um modo muito respeitoso, muito discreto, como se fosse pouco no meio da conversa. Ela interrompeu o assunto e falou aquilo. Então, se desculpa falar isso, sei que não tem nada a ver, mas você me lembra tanto um namorado que eu tive na época em que eu fiz faculdade, mas a cara do Nelson. Primeira vez que eu estive aqui e olhei para você, fiquei até admirada pela semelhança. Eu só sorri, assim meio sem graça, e não fiz nenhum comentário. Até porque falar o quê? Apenas fiquei olhando para ela em silêncio. No fim, quando foi se despedir, além de trocarmos um aperto de mão, ela ainda me deu um beijo no rosto e me olhou com aquele brilho diferente no olhar. Será que tudo aquilo era pela semelhança que eu tinha com o ex-namorado dela? Fiquei ali me perguntando porque, sei lá, ela me pareceu um pouco atirada demais para quem estava de casamento marcado. Mesmo assim, não dei bola, até porque, além de comprometido, eu estava namorando. Ela também era noiva, né? Iria se casar naquele final de semana. Aliás, foi realmente uma festa bonita. Tudo acabou dando certo. E a festa foi linda. Pelo menos na parte que me cabia, que era a recepção dos convidados. Pelos comentários que eu vi, todo mundo adorou o jantar. Tudo estava delicioso, bonito, perfeito, servido no momento certo. E depois ainda teve o baile. Fechei o restaurante perto das 4 horas da manhã e, graças a Deus, repito, deu tudo certo. Se bem que talvez eu deva fazer um parêntese. A noiva, naturalmente, estava linda. Ela, inclusive, veio pessoalmente me agradecer por tudo ter saído perfeito, do jeitinho que ela tinha imaginado. Ela ainda falou que depois que voltasse da lua de mel, conforme tinha sido combinado, passaria ali para fazer o pagamento da segunda parte da locação, porque eu fiz em 2 vezes. E, de fato, dali 3 semanas, ela voltou a me procurar para me passar o cheque. Só que, detalhe, queria que eu fosse encontrá-la para receber o cheque em outro lugar. Não ali, no restaurante. Eu achei aquilo tão esquisito. De qualquer maneira, fui a seu encontro no lugar indicado. Ela de novo estava bonita, toda produzida. A gente se encontrou numa panificadora, num espaço que o pessoal usava assim para tomar café. Pedimos um café e uma fatia de bolo, até porque ela fez questão, e ficamos ali conversando. Pelas tantas, lembro que eu estava com a mão na xícara de café ali sobre a mesa, e ela colocou a mão dela assim no meu pulso e falou: Ricardo, queria mais uma vez te agradecer, viu? Você caprichou em tudo. Aliás, acho que vou virar freguesa do teu restaurante, sabia? Sabe quando a pessoa te fala assim, mas te encarando, te olhando fixamente nos olhos, sem contar que continuava com aquela mão no meu pulso? Aí me passou o cheque, a gente conversou um pouco mais, e quando fomos nos despedir, ela acrescentou: escuta, eu acho que a gente podia continuar se falando, você não acha? Puxa, gostei tanto de conhecer você. Você é um cara tão bacana. Aliás, o que você acha da gente marcar para tomar outro café? Qualquer dia. Semana que vem, por exemplo. Café? Sim, claro, pode ser. É só você ligar. Ela sorriu. Aí falou que quando desse, ligaria. E quando a gente foi, trocar um beijo no rosto, como manda o figurino, não sei se de propósito, mas acredito que sim, ela me beijou pegando o canto da minha boca. Bastou isso para sentir aquele arrepio gostoso. Juro.
Eu quase, mas olha, faltou pouco. Porque atração física é uma coisa do diabo. Por isso eu quase a puxei pelo braço e lhe tasquei um beijo na boca, mas beijo de verdade. Porque vontade não me faltou. Só que naturalmente eu não tive coragem. Em vez disso, tomei o rumo do meu carro, meio tonto. Eu ainda estava me sentindo fora do ar, ainda sob o impacto daquele sorriso, daquele beijinho no canto da boca, daquele convite que ela tinha feito. E eu podia até estar enganado, mas duvido que estivesse. Sim, porque é como eu já disse no começo, às vezes a gente se engana pelo jeito da pessoa, que é diferente das outras. Mas sabe, no caso dela, era demais, era exagerado. Ela estava querendo me provocar. Como eu já disse, eu nessa época estava namorando. Já ia para 8 meses que estávamos juntos, eu e a Célia. E eu gostava dela. Só que se eu disser que não fiquei todo alvoroçado por causa da Jaqueline, estaria mentindo. Sabe, mulher bonita, cheirosa, provocante. Duvido o homem que não se sentiria, pelo menos tentado, no meu lugar. Principalmente depois daquele beijinho no cantinho da boca. Só que, estranhamente, depois daquele dia, apesar de ter dito que me ligaria para a gente marcar um outro café, ela não me procurou mais. Não mandou mensagem, não ligou. Bom, pelo jeito, pelo menos foi o que eu pensei, devia ter desistido do café e de se encontrar comigo. Cheguei a pensar, tá vendo só? E imaginando que era uma coisa, vai ver o jeito da mulher. Nem está interessada, tanto que nem ligou. Fiquei esperando, mas como ela não se manifestou, eu também deixei para lá. Esqueci o assunto. Quem sabe fosse até melhor assim, até porque vamos convir, né? Além de ela ser casada, eu também estava com alguém. Só sei dizer que o tempo foi passando, passou 1 mês, passaram 2, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Naturalmente que fazia meses que eu nem lembrava mais daquela mulher. Naquelas alturas, eu naturalmente já tinha botado uma pedra em cima daquela história. Aliás, eu e a Celinha já estávamos até morando juntos nessa época. Não chegamos a casar no papel. Ela apenas se mudou ali para o meu apartamento e tudo estava indo bem. O restaurante, inclusive, estava indo bem. Meu relacionamento com a Célia também estava indo bem. E foi bem nessa época, vejam só como são as coisas, quando a gente menos espera acontece, que a Jaqueline reapareceu na minha frente. Ela me procurou porque queria mais uma vez alugar o restaurante. Dessa vez, no entanto, para o almoço de batizado do seu filho. Quando ela me ligou e, enfim, se identificou, juro, senti até um tremelico. Oi, Ricardo, tudo bom? É a Jaqueline, que casou aí no teu restaurante, você lembra? Como que eu não lembraria? Mas lembrei na mesma hora. Apesar do tempo, sua imagem surgiu nítida na minha memória. Repito, o que ela queria era fazer o almoço de batizado do seu primeiro e único filho até então. E queria fazer ali, no meu restaurante, exatamente do jeito que tinha sido o seu casamento. Queria ver se eu tinha hora disponível. Falei que sim, e ela então ficou de dar uma passada, para a gente deixar tudo combinado. Olha, parecia até que ela estava mais bonita do que eu me lembrava. A gente conversou, naturalmente que
Rolou aquele clima, até porque já havia antecedentes. E depois que tratamos do almoço, antes de nos despedirmos, mesmo sabendo que talvez não devesse, eu acabei fazendo aquele comentário. Sabe que eu fiquei esperando pelo teu convite para a gente tomar aquele café? Então, sabe que as coisas vão acontecendo e eu fui deixando para depois e no fim, quando vi, o tempo tinha passado. Mas se você ainda quiser, a gente pode marcar. Essa semana, por exemplo. Da minha parte, eu ia adorar. Para resumir, desta vez, por iniciativa minha, que recordei o assunto lá do passado, deixamos tudo acertado para o nosso novo café. Ela ficou de me ligar naquela semana para confirmar. A verdade é que nós dois, quem olhasse para a gente, poderia dar esse testemunho, a gente não se olhava. A gente se devorava com o olhar. Estava mais do que claro que falávamos a mesma língua. Nós dois estávamos querendo, não aquele segundo café. Estávamos querendo outra coisa bem diferente, mas era a mesma. Tanto que quando fomos nos despedir, sem medir as consequências dessa vez, eu fui direto na sua boca. Não pensei nem no que ela ia dizer ou pensar. Mas em vez de lhe dar aquele tradicional beijo na boca, ou melhor, o beijinho no rosto, fui direto nos seus lábios. E como eu já esperava, ela agiu com a maior naturalidade do mundo e recepcionou os meus lábios, digamos assim, com correspondência absoluta. Comprovando aquilo que eu já sabia. Ela também queria. É claro que ela queria. Imagine se não. Imagine como que eu me senti depois que ela foi embora. Simplesmente não consegui me concentrar em mais nada. De modo que, para encurtar a conversa, combinamos um encontro naquela mesma semana, só que em vez de irmos àquela panificadora, ela sugeriu que fôssemos até um outro lugar. Ela não falou o lugar, só que nem precisava. Concordei na mesma hora. Ela então deixou o carro ali no estacionamento, entrou no meu, já nos beijamos ali mesmo, dentro do carro. Aquele beijo carregado de paixão, de desejo, que no fim não deu outra. Cama de motel. O primeiro que encontramos no caminho. A gente se entregou um para o outro com 2 anos de atraso. Porque aquilo já era para ter acontecido naquela época. Mas foi simplesmente gostoso demais. Acho até desnecessário dizer que começamos ali um caso. Porque não parou naquela primeira vez. Mesmo nós dois sendo casados, eu não de forma oficial, mas de qualquer maneira morando junto, não deu para resistir. Eu gostava da Célia. Vivia com ela já há praticamente 2 anos. Tínhamos planos, inclusive, de formar uma família, com filhos e tudo. Mas se eu disser que a Jaqueline não virou minha cabeça por completo, não incendiou a minha alma, estaria sendo falso. Não sei o que essa mulher fez comigo. Mas ela, sei lá, me deu um nó. Eu já não conseguia mais raciocinar direito. Para se ter uma ideia, quando ela me ligava querendo me ver, eu largava tudo que estava fazendo. Não me importava com nada. Se estivesse ali no restaurante, por exemplo, deixava alguém tomando conta e saía em desabalada carreira ao encontro dela. Se estivesse com a Célia, em casa, por exemplo, olha, me dá até um peso na consciência admitir isso, mas eu imediatamente inventava um pretexto
E sabe, picava a mula. Tudo para encontrar minha amante. Repito, não sei o que essa mulher fazia comigo. Mas virou a minha cabeça. A ponto de eu não conseguir pensar em mais nada. Eu só conseguia enxergar o rosto dela na minha frente. Agora, o detalhe é que eu às vezes pensava naquele sentimento, e não sei, não era paixão. Eu acho que era só desejo, mas um desejo, uma atração assim exacerbada. Por estranho que seja. Sabe, eu gostava, era da Célia. Era com ela que eu queria formar a minha família e ter filho. Só que a Jaqueline tinha algo que eu não sei explicar. Acendia o meu desejo, deixava o meu corpo, sabe, todo ligado, parecia eletricidade. A verdade é que me deixei levar muito mais do que queria e devia. Fui me envolvendo um pouco mais a cada dia, sem pensar em consequências, pensando apenas naquele momento de prazer que eu sentia quando estávamos um nos braços do outro. Às vezes, ela aparecia ali no restaurante e aparecia com o marido e com o filho para almoçarem ou então para jantarem. Eu me sentia tão esquisito vendo a família reunida lá naquela mesa. Me sentia até mal, viu? Mesmo assim, não conseguia me desvencilhar. Era mais forte do que eu. De modo que continuamos o nosso caso, até que quando me dei conta, já ia para quase um ano que a gente se relacionava. Nessa época, a Celinha estava tentando engravidar. Até que um dia, aquela moça apareceu no restaurante, dizendo que queria conversar comigo. Eu fui ver o que ela queria. Ela me perguntou se eu era o Ricardo, dono do restaurante, e eu confirmei. No que ela imediatamente emendou. Então, Ricardo, preciso falar com você. O meu nome é Franciele. Você sabe quem eu sou? Eu sou irmã do Claudinei. Naturalmente que eu imaginei quem era o Claudinei da história. A menos que fosse coincidência. Mas Claudinei era o nome do marido da Jaqueline. Repito, a não ser que fosse de outra pessoa que ela falava, e fosse só coincidência, era dele, do marido da Jaqueline, que aquela moça estava falando. Olha, eu fiquei tão confuso porque, sabe, não esperava. Levei um susto. E até tentei me fazer de desentendido. Claudinei, deixa eu ver. Acho que não conheço nem o Claudinei, pelo menos não. Ela ficou olhando para mim, balançando a cabeça, como se estivesse percebendo que eu estava me fazendo de sonso. Depois falou. Eu já estive aqui outras vezes, no casamento do meu irmão e também no batizado do meu sobrinho. Eu sou cunhada da Jaqueline. E o Claudinei, do qual você diz que não se lembra, é o marido dela. Lembrou agora? Olha, eu quase engasguei com a saliva. Porque, não sei, mas eu pressenti uma espécie de perigo. Porque essa moça me olhava de um jeito, como se estivesse querendo me cobrar alguma coisa, ou estivesse me condenando por... me acusando, sei lá. Mais uma vez dei uma disfarçada. Falei assim como se estivesse tentando puxar da memória. Jaqueline... Deixa ver. Ela, no entanto, se atravessou no meio da minha frase. Ô, Ricardo, eu não estou aqui para você ficar fingindo aqui, sabe? Que não conhece a Jaqueline, que não conhece o meu irmão, sabe? Você não precisa ensinar comigo, não. Eu sei muito bem, tá? E ninguém me contou, eu vi, que você tem um caso com a minha cunhada. Caso? Como assim?
Será do que você... Eu sei que vocês se encontram pelas costas do meu irmão. Repito, não adianta fingir. Aliás, você não é o único, não, viu? Aquela minha cunhada não vale o prato de comida que come. Mente e bota chifre no coitado do Claudinei, à torta e à direito. Senti aquele friozinho na espinha. E fiquei olhando para ela com cara de tacho, porque... O que eu ia falar, meu Deus? Ela sabia da gente. Pelo que ela falou, tinha visto. Não era coisa que tinham contado. Mas como? A gente costumava ser tão discreto. Só nos encontrávamos longe dali para não corrermos nenhum risco. Como que ela tinha descoberto? Olha, eu não conseguia abrir a boca, até porque não tinha nem o que falar. E aquela moça continuou falando na minha cara. Até que disse aquelas palavras. Ô Ricardo, curta e grossa, eu vim aqui para conversar com você numa boa. O meu irmão é um cara do bem, trabalhador. Ele é calmo, na dele. Mas eu tenho medo do que ele possa fazer se descobrir essa patifaria que vocês fazem pelas costas dele. Você e aquela sem vergonha da Jaqueline. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou falar com ela também. Mas eu vim aqui para apelar para o teu bom senso. Até porque, pelo que eu soube, você também é casado. Você já imaginou o que pode acontecer se a tua mulher ficar sabendo? Se afaste da Jaqueline, por favor. Olha, eu fiquei paralisado. Podia estar enganado, mas... mais do que um aviso, um alerta, ele estava, na verdade, me fazendo uma ameaça. Até porque tocou no nome da minha mulher. Fiquei apavorado, porque nunca imaginei que o meu caso com a Jaqueline pudesse ter chegado ao conhecimento de alguém. Repito, a gente se cuidava tanto. Pelo menos eu pensava que sim. O fato é que depois que essa moça foi embora, eu fiquei ali me consumindo, pensando no que faria e no perigo que estava correndo. Será que ela cumpriria mesmo aquela ameaça? Porque foi uma ameaça assim velada, mas foi uma ameaça. Ela ameaçou que ia contar. Para a Celinha também. O fato é que... será que ela estava ali? Tinha me procurado por livre e espontânea vontade? Até isso eu pensei. De repente, ela veio me procurar, mas em nome do irmão. Será que o marido da Jaqueline tinha descoberto alguma coisa? E mandando ela para conversar comigo? Foi o que eu fiquei me perguntando. De repente, sei lá, né? O cara ficou com medo de me confrontar e pediu para a menina ir conversar comigo. Pedi que eu deixasse de correr atrás da mulher dele. Se bem que quem corria atrás de mim era ela. Muito provavelmente, um detalhe me passaria desapercebido se eu não lembrasse dele depois. Uma coisa que ela tinha falado me deixou pensativo. Segundo ela, eu não era o único amante da Jaqueline. A moça falou que ela vivia traindo o marido à torto e à direito. E não vou poder esconder. Isso também me deixou tão mal, porque a gente sempre imagina que é o único. Às vezes até deseja uma certa exclusividade, principalmente quando... Só que pelo jeito não parecia ser o caso. Não sei se aquela moça chegou a conversar com a Jaqueline, porque ela continuou me mandando mensagens normalmente, como se nada tivesse acontecido. E eu me senti de mãos atadas, sem saber o que fazer. De todo modo, acabei conversando com ela. Contei que a cunhada dela tinha me procurado
que ela sabia de nós, que veio me fazer ameaça. Só que ela agiu de um modo tão natural que até me assustou. Bem despreocupada. A Franciele fez isso? Deixa ela comigo. Tá, Jaqueline, mas veja bem o que você vai fazer, né? E se teu marido descobre alguma coisa, relaxa, Ricardo. Ele não vai fazer nada, não. Deixa que eu resolvo, tá bom? Olha, fiquei de cara. Porque ela reagiu como se fosse a coisa mais normal desse mundo. Como se estivesse até acostumada a lidar com situações parecidas. Quanto a mim, acho que não preciso nem dizer que fiquei empolvorosa. O coração na mão, morrendo de medo dessa história vir à tona e acabar chegando na celinha também. Deus me livre. Ela não ia me perdoar. Iria querer separação na mesma hora. E foi por essas e outras que eu decidi me afastar daquela mulher. Botar um ponto final nesse nosso caso que cheguei à conclusão durou tempo demais. Ela naturalmente não aceitou, tanto que continuou me procurando. Na verdade, até hoje ela vive no meu pé. E apesar do meu medo, e apesar de termos passado um bom tempo sem se ver, no fim, acabamos ficando juntos outras vezes. Não é igual o que era antes. Toda vez que a gente se encontra, sei lá, parece que o marido dela está na minha cola. E que vai nos pegar a qualquer instante. Quem sabe até dar um tiro na minha cara. Olha, eu tenho até pesadelos com isso. É tão ruim manter uma relação assim, porque a gente parece que não consegue se soltar, né? Não consegue aproveitar o momento com a pessoa. Eu já tentei dar um basta, uma segunda vez, me afastar, dessa vez para sempre. Mas ela não aceita. Começa a me procurar, eu não consigo resistir quando ela me liga, dizendo que precisa me ver, desesperadamente. Eu acabo indo ao seu encontro. E mesmo jurando a mim mesmo que é a última vez, não consigo cumprir o juramento. Acabo sempre fraquejando. Tenho tanto medo de que essa história termine mal. Só que mesmo assim, repito, não consigo reagir à altura. Fazer aquilo que eu sei que precisa ser feito. Dar um basta, mas um basta definitivo. Porque é tanto risco que eu corro. Perder a minha mulher, levar um tiro na cara, repito. Quem pode garantir que não? Sabe, já estou vendo a hora de arruinar o meu casamento, perder a minha mulher de vez. Porque as rédeas da minha vida eu já perdi. E isso eu já perdi há muito tempo.